Olá, amigas. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês que está em 2 Coríntios 13. Paulo aqui está exortando mais uma vez os coríntios, porque tinha aqueles que eram resistentes a aceitar a sua autoridade como apóstolo, e Paulo sempre ali, lutando pela salvação deles, lutando pela alma deles. Ele diz assim: examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Parece que ele está dando uma dura assim, a ponto de falar assim, ó, vocês se examinaram? Pois é, mas vocês estão reprovados. No versículo seguinte ele diz: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Deus não nos reprova. Então, quando a gente vai lá, faz um exame e, vê que, poxa, está faltando isso na minha vida. Eu passei por uma prova e eu deixei a desejar. Eu me examino. Eu vejo, poxa, realmente, meu Deus, me desculpa, eu não estou conseguindo viver aquela fé que eu recebi. Coisas aconteceram e eu estou aborrecida, eu estou chateada, tá tudo difícil e eu estou mais para lá do que para cá. Eu me examino. Então ali eu me arrependo. E quando eu me arrependo, eu não sou reprovada. Eu não sou reprovada. Deus, Ele me limpa. E quando a gente entende isso nos sara. Porque às vezes você está num momento difícil, de luta, que você se examina e você vê que você não está na mesma fé, que você está, mais murmurando do que crendo, que você percebe que você tá fraca. E aí você já desanima. E ele falou, nós não somos reprovados. Entenda isso. Eu espero que vocês compreendam isso. Nós não somos reprovados. No versículo 10, ele fala assim, ó, portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, tá? Porque ele presente, ele seria muito mais rígido com eles. Então, ele mandou uma carta. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo, ele exortava os coríntios, talvez com dureza, mas não para destruí-los, mas para edificá-los. Então, às vezes, a gente vai ouvir coisas que vai até nos fazer estremecer, mas não é para nossa destruição. É para que a gente se edifique, mude. E aí ele continua dizendo no versículo 11: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, alegrai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. E no versículo 14 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E ele termina a carta aos Coríntios. Você vê aqui um amor tão grande de Paulo por aquela igreja que, aos olhos humanos, seria uma igreja reprovada, tá? Aos nossos olhos, se a gente fosse numa igreja dessa que tivesse problema de moralidade, problemas de discórdia, de confusão, ninguém aceitando a autoridade do apóstolo, a gente na hora fala assim, essa igreja é do diabo. Ia ser uma reprovação, mas o olhar de Paulo é o olhar de Deus, o olhar de compaixão. Eu espero que vocês entendam isso. Vocês não são reprovados. Então, o que a gente vê com essa palavra? Que existe jeito para
todos aqueles que, se examinando, vendo aonde está errado, onde está caído, onde está, deixando a desejar, se reconcilie. Fale com Deus, meu Deus, me ajuda, eu não consigo sozinha, o Senhor vê a minha dificuldade. Porque Deus, Ele quer isso, Ele quer que a gente dependa dEle, que a gente se coloque ali na dependência mesmo, dizendo para Ele, eu não consigo sozinha, mas me ajuda, eu estou lutando. E Ele vem e Ele diz, você não está reprovada. É muito bacana a palavra de Deus, gente, por isso que eu compartilho. E, eu dou um conselho para você. Leia a Bíblia, não espere só ouvir uma mensagem de alguém, não. Leia você a Bíblia. A palavra de Deus tem tudo. Às vezes a pessoa ela fica confusa porque ela ouve muita gente, mas ela não lê a Bíblia, ela não examina. Talvez você diga assim, mas Valéria, eu não entendo com tanta clareza. Às vezes me falta entendimento. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sempre amei ler a palavra de Deus, sempre, desde que eu me converti. Mas nem tudo que eu leio eu entendo. Às vezes passa tempos eu ali pedindo, meu Deus, me esclarece essa palavra. Eu fico em paz, se eu não entender, tá tudo bem, Jesus, não era para ser agora. Mas também quando Ele me revela, olha, eu pulo de alegria. Eu fico tão feliz, eu falo, ai meu Deus, muito obrigada pelo Senhor estar me revelando algo que eu nunca entendi. E o Espírito Santo vai revelando na hora certa. Então leia. Talvez você não entenda hoje, mas lá na frente você vai entender claramente. E isso é glorioso, tá bom? Então fica aí o pão de hoje. Que Deus te abençoe. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.